Glória a Jesus. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, de cantar hinos, corinhos. Ao Senhor é Deus. Nós estamos neste mês sendo despertados para a oração, buscando a Deus. A igreja tem se colocado na presença de Deus em oração, e nós vimos a necessidade de continuar fortalecendo esse espírito através de meditações na palavra de Deus. Nós tivemos aqui na igreja em 2012 uma série de estudos sobre oração. Durou mais de um ano falando sobre oração, 2012, e nós passamos vários temas, vários subtemas, acompanhando o título de Aprendendo com as Orações da Bíblia. Pessoas que oraram na Bíblia, pessoas que estiveram em dificuldades, em causas quase que perdidas, e oraram, e Deus deu saída, Deus deu resposta. E eu achei por bem dar uma revisada nessa série, para que nesses anos que já se passaram, de 2005 até agora, 4 anos, muita gente nova chegou, e muitos podem ser beneficiados com essa série de reflexões sobre a oração. E nós vamos começar hoje, e toda terça-feira vamos andando um pouco para renovar esse conhecimento, para adquirir aqueles que não passaram por esta série, e tudo na Bíblia, tudo andando na palavra de Deus, refletindo na Bíblia, para que a nossa oração seja fortalecida pela graça de Deus, e nosso espírito de oração seja cada vez mais alimentado para continuar, porque a oração está ao nosso alcance. O grande problema é que a igreja toda, no presente século, sente um esfriamento da prática de oração. Nós aqui não somos diferentes, mas Deus tem nos dado muita vitória ultimamente, e tem nos despertado, e tem fortalecido em nosso coração esse sentimento de que nós precisamos orar, e nós precisamos estar na presença do Senhor. Uma série de exemplos nós vamos ter na Bíblia a respeito da prática da oração. Eu gostaria de observar algumas declarações interessantes que nós precisamos ter sobre a oração. Porque às vezes a gente só dobra os joelhos e não se preocupa com algum conteúdo que precisa ter na nossa oração. Apesar de não termos que copiar a oração, apesar de não termos que repetir oração decorada, mas as orações precisam ter uma série de conteúdos que foram instruídos e ensinados, inclusive, por Jesus Cristo. E a gente, observando isso, nós vamos orar com mais afinco, e vamos orar com mais efetividade, vamos falar com Deus dentro de um contexto bíblico que vai fortalecer a nossa oração. Então nós temos aqui algumas declarações importantes sobre a oração. A primeira delas é que na oração deve haver submissão a Deus. Quem ora precisa ter um espírito submisso. Quem ora precisa demonstrar o inverso da exaltação. Precisa ter submissão.
Jesus deixou bem claro sobre sua parábola quando disse que dois homens, um publicano e um pecador, ou um publicano que se justificava e um pecador que não se sentia justo diante de Deus, quando eles oraram, Jesus destacou a oração de um como exaltação, porque ele exaltava tudo que ele era, tudo que ele tinha, o que ele fazia, as qualidades que ele tinha, ele exaltava na oração. E o outro dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, Jesus disse que aquele que se humilhou na oração e que não teve nenhuma contemplação de seus méritos para apresentar ao Senhor, ele saiu abençoado. E o outro não recebeu o que precisava, porque faltou-lhe o quê? O espírito natural da oração, que é o espírito de submissão. Nós sabemos também que o espírito de submissão está embutido em quem ora, no fato de pedir. É sempre pedir. Não existe oração de reivindicação, não existe oração de cobrança, é sempre pedir. Nós pedimos a Deus, nós não cobramos nada de Deus, nós não requeremos de Deus. Muito embora hoje a gente percebe que há pessoas que têm um vínculo de tratamento com Deus, que se sentem no direito de pedir com mais veemência, de solicitar com mais força, quase que reivindicando e exigindo de Deus, né? Exigindo, cobrando e lançando em rosto que é fiel e que precisa da resposta de Deus. Mas o normal é que a oração seja um ato de submissão a Deus. Uma outra prática, um outro conteúdo que precisa ter na oração é o ato de adoração. Na oração nós devemos adorar a Deus. E aí a oração perde aquele sentido, como nós vimos aqui na última ministração, que o pastor Samuel deu para a igreja, perde aquele sentido de um relacionamento obrigatório, um relacionamento com Deus que sai da área do relacionamento comportamental, do relacionamento prazeroso, para aquela coisa exigida de quem quer cumprir obrigação. Então, ao invés de termos um relacionamento obrigatório com Deus, nós temos, quando nós o adoramos, nós temos prazer na oração. Temos desejo de orar porque sentimos prazer em fazer isso. Aí a gente começa a ver que por causa desta nossa distância, a gente começa a perceber que a oração, parece que as nossas orações não expressam esse prazer. Parece que a gente vai mais por necessidade, por exigir de Deus alguma coisa que Ele nos socorra, mas na oração também deve existir adoração. E esta adoração é quando nós deixamos tudo aos pés do Senhor, deixando claro que nós reconhecemos que Ele é suficiente para resolver nossos problemas. Isso não é fácil, mas é o conteúdo da oração. Nós vimos que a oração pode ser de natureza coletiva. A igreja pode orar coletivamente. A igreja pode orar em voz alta, ao mesmo tempo. A igreja pode orar por um tema, toda a igreja orando por um só propósito. Isso é bíblico.
a gente encontra na Bíblia orações que são feitas de voz alta, orações que são feitas por toda a igreja reunida. Quando Pedro estava preso, a igreja que estava reunida na casa da irmã Maria fazia por Pedro incessante oração a Deus. O propósito era um só: orava insistentemente a Deus. E também nós vemos que a oração pode acontecer em um ato a sós com Deus. Tanto se pode orar coletivamente, como se pode orar sozinho, escondido, sem aparecer, sem demonstrar que ora. Tudo isso é essencial na oração. Temos o espírito subordinado, o espírito de dependência e ao mesmo tempo o espírito de adoração. Se nós melhorarmos nosso relacionamento em oração, com certeza nós seremos beneficiados. Eu gostaria de passar agora um texto bíblico, leio com vocês, 1 Reis capítulo 3, e vamos ouvir aqui, ler a oração de Salomão, a oração pessoal de Salomão, como que ele orou, o que ele colocou na presença de Deus, quais as qualidades que ele colocou na presença de Deus. 1 Reis capítulo 3, versículos 5 até o 10, está escrito o seguinte: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe: pede o que queres que eu te faça. Quando Salomão recebeu essa visita de Deus em sonho, aí ele orou a Deus. E olha a oração dele, verso 6 em diante. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo, e guardaste-lhes esta grande benevolência, e lhes deste um filho que se assenta no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido estas coisas. Observe que Salomão faz uma oração, em primeiro ponto aqui, reconhecendo a bondade de Deus no passado, reconhecendo que Deus foi na vida dele no passado. Sabia que nós temos que dobrar os joelhos e agradecer a Deus pelo que Ele fez na nossa vida no passado? Às vezes nós esquecemos quem nós éramos, esquecemos o que nós passamos, e a gente vai deixando isso para lá, vai passando, a gente vai esquecendo. Mas quando nós resolvemos orar ao Senhor, nós temos este exemplo na Bíblia
de relembrar o que Deus fez por nós no passado. E isso é muito importante. Se expressa sem apresentar importância pessoal diante de Deus. Nesta oração, Salomão, além de mostrar o que ele reconhecia, que Deus tinha sido para com ele e para com seu pai, para com a sua família, ele também não mostra nenhuma qualidade excepcional. Pelo contrário, ele coloca toda a importância em Deus. Ele diz: eu sou uma criança, eu não tenho condição alguma, mas eu preciso que a tua mão esteja estendida sobre mim para me dar graça para dirigir este teu tão grande povo. E ele pede um coração entendido, um coração que saiba entrar e sair. Já notaram que nessa oração aqui não está exigindo nem pedindo nada que seja coisas efêmeras desta vida, que seja coisas como, por exemplo, carro, casa, essas coisas materiais. Mas Salomão está destacando qualidades que vai nortear a vida, dirigir este teu tão grande povo. E também no versículo 9 ele diz: eu quero que tu me dê graça para entender entre o bem e o mal, discernir entre o bem e o mal. Irmãos, quando nós oramos com essas qualidades, pedindo a Deus estas qualidades, nós vamos nos fortalecendo, vamos adquirindo uma condição de não ser enganado pelo maligno, não ser enganado pelo mal, mas a gente vai adquirindo um amadurecimento próprio de quem tem comunhão com Deus. A melhor coisa que a gente faz é orar a Deus, pedindo a Ele que nos dê a sua graça para ser instrumento nas mãos de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos crescendo para a glória do Senhor. Nós estamos botando nossa vida na presença dEle. E quando nós temos a nossa vida na presença de Deus, nós temos uma segurança que Ele nos responde e que Ele nos dá a sua graça e o seu poder. Agora, no capítulo 3 ainda, e o versículo 11 a 12, nós vamos encontrar o que a resposta, examinar as respostas à oração de Salomão. Olha o que Deus disse para Salomão, no versículo 11, 12 e 13. Pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem vida, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que eu faço segundo as tuas palavras. Eis que eu te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá. Também te dou o que não pediste, assim como riqueza, como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os dias. Olha como Deus atende a Salomão. Quando ele não colocou as coisas principais, as coisas efêmeras, as coisas desta vida em primeiro lugar, Deus exalta a sua oração e diz a ele: porquanto não pediste estas coisas, eu te darei tudo isso e muito mais ainda. Então, quando a gente tem um sentimento de oração, colocando os valores na presença de Deus, aí nós temos muito a receber do Senhor. É importante, irmãos, que a igreja se desperte. É importante que a igreja coloque na presença de Deus as necessidades prioritárias.
e que a gente esteja examinando quais são essas qualidades e necessidades que nós precisamos. E é bom quando a gente valoriza o que nós necessitamos pela sua duração. Tudo que nós necessitamos materialmente e nesta vida, tudo fica aqui. Mas o que nós pedimos a Deus, no sentido de um coração íntegro, uma vida na presença dEle, que Ele nos livre do mal, que Ele nos preserve para a sua glória, isso vai conosco para a vida eterna. E é isso que faz a igreja ser uma igreja fortalecida, uma igreja de oração, uma igreja que realmente busca ao Senhor e responde, recebe resposta de Deus. Em resposta à oração de Salomão, Deus lhe deu o que pediu e muito mais: um coração sábio, como não houve em outra pessoa tanta sabedoria como houve em Salomão. A gente percebe que quando nós temos uma comunhão particular com Deus, quando nós temos uma experiência de oração, nós temos uma sabedoria na hora de saídas difíceis, na hora em que o adversário nos coloca em dificuldade, nós temos uma saída de Deus. Na hora que o inimigo vem com suas armadilhas para nos confundir, nós temos uma ajuda de Deus, um esclarecimento de Deus, e é isso que vai fazendo a gente vencer, é isso que vai fazendo a gente acumular anos e anos servindo ao Senhor. A oração é essencial para termos sabedoria, e Deus ainda deu para ele, além de sabedoria, deu riqueza e deu glória. Salomão, segundo a Bíblia fala, ele teve tanta sabedoria e tanta riqueza e tanta glória, que a rainha do sul, conhecida como a rainha de Sabá, veio para conhecer a glória de Salomão, porque ouvia falar na glória de Salomão, mas ela não tinha nem ideia do que era a glória de Salomão e do que era a sabedoria de Salomão. Todos os provérbios difíceis que ela lançou sobre Salomão, Salomão deu explicações das mais perfeitas que você possa imaginar, e toda a glória que ela pensou que iria encontrar em Salomão, ela disse que foi superada muito mais do que aquilo que ela vinha esperando. E essa sabedoria é resposta à oração. Quando nós pedimos a Deus coisas valiosas, nós recebemos de Deus coisas valiosas. Quando nós entregamos nossa vida nas mãos de Deus, Ele cuida de nós, nos dando aquilo que nós precisamos e nos usando com dons que só Ele pode dar, porque Ele responde a oração bem além do que nós podemos fazer. Eu creio. Se lembra da história das duas prostitutas, muito conhecida para caracterizar a sabedoria de Salomão? As duas prostitutas que tiveram filhos iguais, em períodos normais, no mesmo ano, no mesmo mês, e tinham essas no mesmo dia. 3 dias depois. 3 dias depois, e a verdade é que viviam comum, mas uma dormiu e passou por cima do filho à noite e matou. O que ela fez? Pegou o filho, colocou nos braços da mãe, o filho morto, e pegou o vivo e colocou nos braços dela. Agora veja o que aconteceu aqui, no versículo 16 do mesmo capítulo, como Salomão resolveu o problema. Então vieram 2 mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele, e disse-lhes uma das mulheres: Ah, meu senhor,
esta mulher, moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitou sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto tua serva dormia, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu, o teu é o morto. Replicou a primeira: não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: esse que vive é meu filho, o teu é o morto. Esta outra diz: não, o morto é o teu, o meu é o vivo. Disse mais o rei: trazei-lhe uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo disse ao rei: pois as suas entranhas se lhes estremeceram por seu filho. Ah, meu senhor, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: não, não será meu nem teu, divide-o. Respondeu então o rei: dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Ela é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para a justiça. Percebeu que situação difícil? Percebeu como que é a sabedoria que resolve a questão? E como que uma nação pode viver sem uma direção sábia? Como que uma família pode viver sem uma direção sábia? Sem sabedoria de Deus? Se numa hora dessa nunca tinha visto uma situação dessas, e chega uma situação dessas e o rei não tem uma experiência passada, não tem um know-how que possa dizer: em tal tempo foi feito assim, então eu vou fazer assim também. Na hora ele toma uma decisão estranha, mas uma decisão que resolveu o problema, uma decisão que posicionou o rei com uma sabedoria imbatível, porque ele foi diretamente na questão essencial. A mãe, que era a mãe mesmo, não queria que seu filho fosse partido. Então você percebe que a solução veio por um ato de sabedoria de Deus. Nós precisamos de sabedoria, irmãos. Quantas vezes perdemos uma questão todinha por falta de sabedoria? Quantas vezes perdemos uma guerra por falta de sabedoria? E isso é perigoso, sabe? Isso é perigoso, porque uma palavra dita sem sabedoria pode estragar todo um relacionamento, pode estragar toda uma história
tudo por causa de uma pequena falta de sabedoria. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, quando você tem a graça de Deus, você percebe que a mão de Deus te dá a sabedoria necessária, a sabedoria para resolver o problema. E às vezes nós temos muito estudo e pouca sabedoria, muito conhecimento, pouca sabedoria. Falamos o que não devíamos falar, na hora errada, no lugar errado, para a pessoa errada. Isso dá um problema sério. Na oração, quando nós pedimos sabedoria, Deus nos dá graça, sabedoria e nos dá entendimento. Leia aí, pastor Josnean, por favor, 1 Reis capítulo 4, verso 29 a 34. Leia, por favor, para ver quanto mais coisas Deus atendeu e deu a Salomão. 1 Reis 4, 29 a 34, por favor. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Edão, Israelita, e do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Noó. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, que foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Viu como que as coisas acontecem? Salomão atraiu para si, de todos os lugares do mundo, pessoas que vinham para ele por causa da sabedoria de Deus, por causa da forma como Salomão encontrou saída para as mais diversas situações em que ele se colocou. E isso é muito importante, irmãos, que a gente esteja certo de que quando nós oramos, nós sabemos pedir as coisas a Deus, nós teremos muito mais do que aquilo que pedimos, e Deus nos dá aquilo que realmente nós necessitamos. Sabe que Tiago falou certa vez, escrevendo para a igreja, que nós às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, não sabemos pedir. Mas aprendendo aqui com Salomão, pedindo coisas de valor, pedindo coisas essenciais, e tendo na nossa oração espírito de humildade, a gente recebe aquilo que nós necessitamos, e não aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós estamos objetivando. Porque às vezes nossas pequenas necessidades, quando supridas, pode até nos tornar ingratos. Mas quando nós temos grandes bênçãos de Deus na nossa vida, nós somos muito mais abençoados e muito mais presos espontaneamente ao Senhor pela sua ação gloriosa na nossa vida. Paulo escreveu sobre este assunto de receber de Deus alguma coisa que a gente não pede, e ele escreveu aqui em Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos
pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aquele que é maior, que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos. Então a oração é importante, porque a oração nem sempre a gente tem que debulhar todos os nossos sentimentos e tudo aquilo que nós necessitamos. Quando nós adoramos a Deus em oração, quando nós pedimos ao Senhor, Ele supre as nossas necessidades em uma escala bem maior do que aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos. Cabe a nós aprender, colocar em prática esse espírito de oração, para que se possa entender que Deus tem coisas maravilhosas para a sua igreja. Mas às vezes a gente se conforma com pequenas coisas e não busca o Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, veja do versículo 9 em diante. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Veja, irmãos, que é esse o caminho que a igreja tem que trilhar. É esse o caminho que leva a igreja a um crescimento sólido, a um crescimento contínuo. É o caminho da sabedoria que vem de Deus. Daí nossa preocupação, nosso incentivo, nosso desejo de orar a Deus, de pedir ao Senhor, de gastar tempo na oração e pedir ao Senhor que nos ajude na oração. E também reconhecer que é uma crise natural que nós vivemos nos dias atuais e que a igreja precisa superar isso, precisa botar o joelho no chão em oração mesmo e precisa estar pedindo ao Senhor sabedoria de Deus, graça de Deus, para que possamos ser verdadeiramente instrumentos de Deus para esses dias. E todos nós somos envolvidos nesse processo. Todos nós, não tem exceção. Todos nós precisamos estar em oração. Daí nosso convite, nossa gratidão a Deus. Não sei se vocês já vieram na oração de quinta-feira, se todos aqui já vieram na oração de quinta-feira, depois desse ano começou.
e que nós começamos a orar na quinta-feira e demos aquela incentivo para buscar ao Senhor nos cultos de quinta-feira. Se você não veio ainda, vale a pena vir para buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor com real conhecimento da sua necessidade. Não devemos vir para buscar pequenas coisas, resolução de pequenos problemas, pensando que nossa vida se resume somente em vitórias materiais. Mas nós devemos vir à oração para buscar, sobretudo, o poder de Deus na igreja. Amém. Essa é a causa mais necessitada que nós temos. E eu não me canso de incentivar a igreja a buscar o Senhor, de incentivar a igreja a buscar a graça de Deus, porque é uma questão que você não precisa de nenhum tutor, não precisa de alguém te levar a Deus, você não precisa de ninguém te introduzir a Deus, você tem canal aberto com Deus. Todos nós temos. Qualquer pessoa tem canal aberto com Deus. É só resolver vir, é só botar o joelho no chão, é só se dispor a orar. Agora, o grande problema é essa disposição, que às vezes a gente tem muita disposição para tudo na igreja, mas quando fala para a oração, há uma canseira tremenda, há uma falta de entusiasmo, mas o Senhor está quebrando isso. O Senhor sabe que sem a oração a igreja não será vitoriosa. Por isso a igreja está se despertando para buscar o Senhor. Eu queria renovar aqui meu convite para vocês estarem aqui na quinta-feira, 20 horas, dobrar os joelhos, orar a Deus. Quem não pode dobrar os joelhos, orar em pé, orar sentado, orar caminhando, orar como você quiser, contanto que a gente fique aqui por mais de meia hora, pelo menos, em oração, para que o Senhor fique convicto a nosso respeito de que nós não viemos por causa de outro assunto nenhum, a não ser por causa da oração, a não ser para colocar nossa vida na oração, na presença de Deus. E aí eu creio que muitas vitórias virão para a igreja, muitas bênçãos virão para a igreja, muitas soluções de problemas acontecerão na igreja, porque a igreja estará orando ao Senhor. Então vamos fazer isso, vamos nos despertar como Salomão e tomar decisões e orar a Deus com oração que tenha conteúdo na presença do Senhor. Deus abençoe a igreja nesta primeira reflexão, e outras oportunidades nós vamos refletir sobre outras orações na Bíblia e na igreja, para que a igreja possa estar crescendo na graça, no conhecimento e no poder do Espírito de Deus.